Pessoal, vamos falar sobre inflação e os problemas que estão acontecendo na América Latina socialista. A América Latina socialista está naufragando. E você sabe, a esperança desse pessoal todo é que o Lula ganhe aqui no Brasil, por Lula mandar dinheiro para esse povo. Vamos ver a tragédia que esse pessoal tá por ter optado pelo socialismo. Essas notícias foram sugeridas por John 27, Balrog Vegano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E lembre-se, eu tenho feito todos os dias o Giro pela Política lá no Rumble, em que eu trato as notícias todas de política. E hoje eu fiz um vídeo muito legal lá, porque eu pego... Você sabe que o podcast do Bolsonaro lá no Flow Podcast deixou os esquerdistas desesperados, né? Arrancando a calcinha pela cabeça. E daí eles começaram a dizer que foi um show de mentiras, que Bolsonaro mentiu, que só tem mentira, não sei o que lá. E daí eu peguei essas agências de checagem de fato que eles estavam falando e eu mostrei quem é que estava mentindo, quem é que não estava mentindo. Tá bem interessante o vídeo hoje lá no Rumble. O link está na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. Então dá uma passada lá, é bom para você conhecer o Rumble também. Se você não gosta do Rumble, o aplicativo do Odyssey costuma ser melhor do que o do Rumble. Também tem esse episódio lá no Odyssey. Então é isso daí, não deixem de ver, tá bem legal. E bom, voltando ao nosso caso aqui, o que está acontecendo na América Latina? Ela está entrando em colapso. Os comunistas todos estão entrando em colapso. Por que estão nessa tragédia toda? A gente sabe por quê. Porque adotaram as políticas todas socialistas, do fecha tudo, a economia a gente vê depois, e não sei o que lá. A economia agora a gente está vendo, eles estão quebrando tudo por aí. Cuba está uma tragédia, a gente fez um vídeo completo sobre Cuba outro dia, explicando o problema da energia elétrica, a falta que está. Quando eu fiz o vídeo, já tinham 2 tanques pegado fogo lá no terminal de Matanza, e daí havia a suspeita de que o 3º tanque iria pegar fogo também. Agora a gente já tem a confirmação que o 4º tanque pegou fogo, ou seja, além dos 3 primeiros, já tem mais o 4º tanque pegando fogo. E lembra aquilo que eu mencionei para vocês, isso é muito ruim, não apenas porque consome o petróleo que está ali, como também impede novas importações, porque a instalação toda ficou avariada, né? E como Cuba depende da importação de petróleo para a sua energia elétrica, a situação fica ainda mais complicada lá na ilha. Já vinha complicada com falta de luz há muito tempo, já é aquela coisa de comunismo falhando, fim do comunismo, começa a ter tragédia. A União Soviética foi a usina de Chernobyl. Não seria muito estranho a gente imaginar que alguma coisa similar está chegando lá em Cuba, com tragédias marcando o fim do governo comunista por lá, né? Está desmoronando aquele regime. E qual que é o ponto nessa história toda que eu falei no vídeo? O que espera o governo cubano? Como é que o governo cubano espera sair da crise? Ele espera que Lula ganhe no Brasil para conseguir voltar ao Mais Médicos e não sei o que lá, aqueles programas que, em última análise, servem apenas para o Brasil mandar dinheiro para Cuba. A gente já viu, Mais Médicos não ajuda em nada, no final das contas, em termos de saúde aqui no Brasil. É só um mecanismo, é uma crueldade com os próprios médicos. Os médicos ganham pouco, são praticamente trabalho escravo, e é basicamente um mecanismo do Brasil mandar dinheiro para Cuba, é o que acaba sendo no final das contas, né? Isso é o plano de Cuba. Como também é o plano do Chile. A inflação no Chile bateu 13%, o maior patamar em 28 anos. Também estão numa crise enorme lá no Chile. É verdade, o Gabriel Boric assumiu faz pouco tempo, então parte dessa crise ainda é culpa do Piñera, mas a verdade também é a seguinte: o fato de você eleger um presidente de esquerda já mostra que o governo vai fracassar, todo mundo já sabe que o governo vai fracassar. Então o pessoal já fica assim, sem jeito de fazer investimento, de querer ir para o país. Então com isso o Chile já levou uma paulada muito maior por conta da mera votação no Boric, né? Então a situação lá está feia, e adivinha qual é a solução do Chile? O Chile está esperando um grande projeto de integração nacional na América Latina, justamente para ativar o comércio das regiões. Ou seja, o que eles estão querendo dizer com isso? Eles querem que o Lula dê dinheiro para esse pessoal, para salvar os amiguinhos socialistas na América Latina, né? A inflação da Argentina já superou a da Venezuela, meu amigo. Em julho, a inflação argentina foi maior que a da Venezuela. Por que isso? A Venezuela melhorou e coisa e tal? Não. A questão toda vocês sabem, a Venezuela ela tem petróleo. Com o preço do petróleo mais caro, ela conseguiu dar uma respirada nesses dias aí. Não vai durar muito tempo, o preço do petróleo já está caindo de novo, então o socialismo já vai seguir o caminho do socialismo venezuelano de todo o tempo, que é a desgraça completa. Mas, neste momento, a Venezuela teve um respiro com o preço do petróleo, e agora a Argentina está afundando completamente. O último resquício que tinha de responsabilidade fiscal na Argentina, que era o Martín Guzmán,
pediu demissão, estão fazendo aquela loucura de botar o super-ministro lá. Vamos ver onde é que vai parar a Argentina. Adivinha qual é o plano da Argentina para sair da crise? O Alberto Fernandes já falou, a gente já mostrou reportagem aqui dos jornais argentinos, ele falando que a expectativa dele é o Lula ganhando a eleição no Brasil, que daí vai reativar o comércio com o Brasil. Entenda o que está dizendo. Está dizendo que o Brasil vai ajudar com dinheiro a ele. É lógico que o Lula vai fazer isso. O Lula já falou no programa dele que vai reativar o BNDES, que o BNDES vai voltar a funcionar ajudar os parceiros internacionais, ou seja, já viu, né? Vai ser o Lula ajudando esse pessoal todo a sair da crise às custas de você, do seu dinheiro. Tá aqui, ó. Alberto, o presidente argentino propõe aliança com Lula e o AMLO do México, porque o México também tá melhorzinho, tá? Embora o presidente lá também seja de esquerda, ele é uma esquerda mais pragmática e ele não tem feito muita esquerdice lá no México. No México a coisa tá caminhando relativamente bem também, apesar dos pesares. Mas no resto da América Latina, meu amigo, a esquerda latino-americana está afundando completamente. E todos contam com a boia de salvação que seria Lula. Ou melhor, você. O Lula é quem vai roubar você para dar o dinheiro para lá, né? E enquanto isso, enquanto essa tragédia toda no Brasil, a gente tem deflação aqui esse mês. A inflação diminuiu, o aumento de preço foi menor, os preços diminuíram na média, né? Principalmente causado por conta dos combustíveis. Aí é lógico, a gente já falou no vídeo de ontem, né? O pessoal falando não, que a queda dos preços é ruim, porque deflação não pode, não sei o que lá, que a pessoa deixa para comprar geladeira mais na frente, aí compra menos. E eu já falei, expliquei ontem que isso é uma balela, porque o mercado de informática ele é deflacionário pra caramba há muito tempo, é super deflacionário. Você sabe que você está querendo comprar uma placa de vídeo agora, se você esperar um mês, você compra essa placa de vídeo mais barata. Por que você vai comprar ela agora? No entanto, as pessoas compram. Por que elas compram? Porque elas precisam da porcaria da placa de vídeo. Então não tem essa de deflação ser ruim. Não, deflação é correto. Aliás, ela impede o gasto demasiado, o gasto impulsivo, né? Ou seja, você compra as coisas quando você precisa. É o melhor para a economia no final das contas. Mas o pessoal vai dizer que é ruim, né? E agora já falaram que é ruim a deflação, e agora aí viram que não colou esse negócio de deflação é ruim, agora já mudaram o discurso para deflação de julho é pontual, não alivia o bolso dos mais pobres, o cenário continua ruim para os preços, querendo convencer as pessoas que, olha só, o preço caiu, mas isso é ruim, isso é pontual, vai voltar a subir, não sei o que lá. E veja, a gente está num cenário inflacionário mundial, então eu não duvido que depois de julho e agosto, em setembro, a inflação volte ao campo positivo. Mas, de qualquer forma, vai ser um valor muito mais baixo do que vinha antes, justamente pelo refresco dos combustíveis. Não apenas pela retirada do ICMS, mas também pela queda do petróleo no mercado mundial. Também está caindo o valor do petróleo no mercado mundial. Isso ajuda o Brasil. O Brasil é importador ainda desses produtos. Então, no final das contas, de fato, essa deflação agora vai ser julho, talvez agosto também tenha deflação, que vai ser anunciado no início de setembro, mas setembro, que vai ser anunciado no início de outubro, já deve ter alguma inflação positiva, mas ainda assim deve ser muito mais baixa. Estão prevendo inflação na casa de 7% no ano para o Brasil, o que é muito menos do que a Europa, do que os Estados Unidos e do que o Chile e a Argentina, né? A Argentina está falando em inflação de 90% ao mês. Olha que coisa. Esse pessoal está desesperado, fizeram um monte de política merda econômica, política socialista, estão querendo agora que a gente aqui no Brasil pague a conta, né? Bom, e aí uma outra coisa que eu falo que é um ponto importante, né? A gente sabe que a imprensa brasileira ela é extremamente socialista, ela só fala mal do governo. E agora o pessoal está admitindo isso, né? O pessoal lá de Washington, o enviado do Ministério da Economia a Washington, ele falou que o problema é que os estrangeiros não têm notícias boas sobre o Brasil, por isso que eles se surpreendem com as coisas, eles não sabem que o governo está fazendo planos bacanas, está fazendo coisas legais, está desburocratizando a economia, está melhorando a situação. Aí quando acontece uma coisa boa, como que isso melhorou? Como é que teve deflação e coisa e tal? Pode ter certeza, esse número da deflação no Brasil vai ser comentado na imprensa mundial. E vai ficar todo mundo assim, uai, como é que eles conseguiram isso? Num cenário que está todo mundo com inflação, o Brasil conseguiu a deflação. Justamente por quê? Porque a imprensa brasileira é totalmente partidária, é totalmente tendente à esquerda, é incapaz de fazer um elogio a Bolsonaro e, no final das contas, esconde toda essas notícias boas que saem aqui no Brasil, né? E tem mais notícia boa por aí, tá? Parece que o Brasil e o Paraguai acertaram a redução da tarifa de Itaipu. Eu estou realmente muito curioso como é que eles fizeram isso, porque, como vocês sabem, existe sempre uma briga muito grande ali em Itaipu sobre questão de tarifa e coisa e tal. E
A gente já viu que chegou em época de negociação novamente da tarifa, e o Paraguai já veio com um caso de reparação histórica, porque o Paraguai ganha muito com essa tarifa ali do Itaipu, né? Mas parece que conseguiram a redução em 8,2%. Por que teve essa redução? Eu vou explicar para você. Lembra, a Itaipu só acabou de se pagar agora que chegou, a Itaipu ficou no 0 a 0, foi o break-even de Itaipu, foi neste momento, ela foi construída lá nos anos 80 e só agora que ela se pagou totalmente a obra. Então, como já se pagou a obra, o valor total iria cair. Os paraguaios não queriam que caísse muito, por isso que veio esse papo de reparação histórica e coisa e tal. Eu não sei se 8,2% é muito ou é pouco. Eu imagino que devem ter negociado o melhor valor possível lá. Eu espero que tenham negociado uma queda significativa, porque era para cair mesmo esse negócio com o fim do pagamento da obra de Itaipu. Agora, o Paraguai não queria que caísse muito, porque como o Paraguai recebe parte dessa energia, e revende para o Brasil, então ele ganha em dobro nessa história da energia lá de Itaipu, essa redução então veio disso. Então, ótima notícia, é uma redução, menos custo na energia elétrica brasileira, que já teve também redução com o ICMS, mais uma boa notícia que deve diminuir a inflação nos próximos meses. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.